Salve galera, salve família Alviverde, é nóis, bem-vindo ao canal Meu Palmeiras e a gente vai ver agora a Jovem Pan Esportes, o Pilhado falando e também o Vampeta falando sobre o nosso Verdão. Acompanha comigo aí pra gente ver o que é que tá na mídia, valeu! E a gente tá aí em primeiro colocado, hein, no Campeonato Brasileiro, 4 pontos na frente do segundo, vamos juntos? Mas o líder segue se distanciando. O líder segue aproveitando tropeços dos seus rivais. E é uma coisa, né, Vamp, que sempre esse Palmeiras fez. Ele vai aproveitando. Os outros vão tropeçando, ele vai ganhando. Ele vai conquistando pontos. E esses pontos fazem muita diferença no fim do campeonato. E o Abel Ferreira sabe disso, Vamp. Palmeiras nesse brasileiro, 9 jogos, 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 11 gols marcados e 4 sofridos. 81% de aproveitamento, velho Vamp. Deixando claro, próximo jogo é pela Copa do Brasil, Ceará em casa. E aí, meu amigo, o outro é o Flamengo. Flamengo em São Paulo. Ou seja, se o Palmeiras vence esse confronto direto contra o Flamengo em casa, ele abre 7 pontos para o Flamengo. Boa tarde, Tico, Flávio, Fábio Piperno, boa tarde a todos, né? O Palmeiras aí que, como chegou reforço, né? Um clube que investiu muito para a temporada, a Leila abriu lá os cofres, né? Vários jogadores de qualidade, com sangue nos olhos. É um jogo que não vai ser nada fácil, quem vai lá em Bragança, né? O Bragantino ali reformando o seu estádio, jogando no estádio da prefeitura, né? Sai na frente, o Palmeiras tem ali várias opções, não entrou nem com o Paulinho, nem com o Vitor Roque, que teve um problema familiar, o Paulinho, porque para fazer essa minutagem para que não haja um desgaste maior. E ainda assim é um time muito forte, com o Estevão, com o Richard Rios e companhia, né? Gustavo Gomes jogando muito. Virou o jogo, líder. Né? Tem jogo pela Copa do Brasil, que também está na vantagem, ganhou o primeiro jogo lá do Ceará lá. E no final de semana, um grande duelo contra o Flamengo. Se ganha, abre 7 pontos dos dois principais favoritos que a gente apontava aqui quando começou o campeonato, né? E aí 7 pontos são 3 rodadas, né? 3 rodadas para o Palmeiras perder. Se ele ganha um jogo diante do Flamengo aqui no final de semana e o Flamengo ganhar 3, já começa a encaminhar aquilo que o Guardiola fala, né? As 8 primeiras rodadas pode definir títulos. Então é um clube que eu acho que a única coisa que tem que se cobrar mais um pouco de paciência do Abel, que não vai estar à beira do campo de novo no domingo. Não estava ontem e não vai estar no domingo contra o Palmeiras, ele não vai estar, Piperno. Ele foi suspenso, né? Só isso. Tirando isso, porque é sempre bom você estar com o seu comandante à beira do campo, né? E o Abel Zubeldia sofre muito disso e outros senadores aqui no Brasil enche o saco da arbitragem e acaba deixando os seus comandados ali, tudo mais que seja interino, que conviva todo dia, mas não é a mesma pessoa do lado. Eu, quando jogava, se eu olhasse interino, para mim, eu mesmo comandava dentro de campo. O interino Vampeta, eu digo, não. Você tá aí porque o outro foi... Não de respeitando, entendeu, Flávio? Mas já pensou o cara que é à beira do campo? Aquele negócio que fala assim, quando o rato não... Quando o gato não tá, rato passeia. Mais ou menos isso, Tico. Mas é um time, né, forte, consistente. A gente vai falar depois do Flamengo. Se manteve ali, ó. Você pega assim, ó. Quando a gente começou a falar, o Internacional. O Internacional é um dos favoritos, o time tá jogando bem. O Palmeiras já tá 13 pontos na frente. 13. 13 dá 5 rodadas. O Cruzeiro, que é uma surpresa, um pouco o Cruzeiro ali não fica em segundo, segundo. Quer dizer, já vai se distanciando não só do grande rival a título, que é o Flamengo, mas de outras agremiações já tem 9 pontos, 10. Isso é 4 rodadas. Um Palmeiras que é sólido, que não perde direto, e outro que não ganha todo dia, já vai abrindo ponto. Já vai abrindo ponto. E olha só, estamos para a 9ª rodada e o Palmeiras já chega para alguns clubes. Eu vou olhar a tabela aqui, vou te falar. Já está 9 pontos de um, 7 de outro, 10 de outro, 12 de outro, 13 de outro. Porque tem uma galera ali com 10 e com 9, que a gente até apontava alguns assim, não, tá jogando bem, vai favorito ali a atrapalhar a título. Olha lá a tabela. Olha lá. O Ceará que subiu, que tem 15. O Ceará tem 15, só da frente do Ceará é 7. Então, dá os parabéns. Líder geral também na Libertadores.
e na Copa do Brasil vai passar. Então, já está encaminhando aquilo que a gente falava no começo da temporada, né? Olha lá, se ele ganha do Flamengo no final de semana, ele vai para 25, já abre 7. Fora os outros aí que vai tropeçar. O Bahia, que tem um time bom, o Palmeiras tem 7 pontos de frente. Vai consolidando um time forte, contratações interessantes que chegaram. E jogadores de qualidade que tem sangue nos olhos. Eu vejo o time do Palmeiras, assim, tecnicamente, é o futebol bonito, perfeito, mas é o futebol de resultado, filho. Eles ganham. Ah, tá no final do jogo, tá ruim, mete cuca-bola, mete bola na área, mete 2 zagueiros, vai pra frente, não tem essa não. Não fica com aquele toquinho, bolezinha pro lado, tem um passa, empatou o jogo, perdeu. O Palmeiras não. Ele vai em busca da vitória até o último momento. Mesmo sem fazer atuações de cantar de encher os olhos, mas é resultado, é título. É isso que eu queria falar, né, Piperno? Por quê? Porque esse Palmeiras, ele passa uma impressão que ele é muito confiante. O Palmeiras, o jogo não começou confortável para o Palmeiras. O jogo começou melhor para o Red Bull Bragantino, na verdade. Só que aí, quando o Palmeiras consegue, né, entrar no jogo, quando o Palmeiras, principalmente, ele faz o gol, ele percebe, opa, o adversário sentiu, eu vou continuar. Muitos times na situação do Palmeiras pensariam, inclusive tem gente que está aqui na mesa, né, o Fábio Piperno, que daqui a pouco vai falar, que me mandou mensagenzinha, só que não sabe esperar a hora do fim do jogo. Tava 1-0 Bragantino, eu recebi mensagenzinha, segue o líder, né, de uma pessoa que tem a cara de pau de dizer que o Red Bull Bragantino vai ser maior que o São Paulo. E aí, essa pessoa tão maravilhosa que está aqui na mesa, quando estava 1-0 o Bragantino, olha a carinha dele, olha que coisa linda. Ele me mandou, eu vou até ler a mensagenzinha que ele me mandou, porque, tadinho, ele não espera o jogo acabar. Ele mandou assim, ó, ele mandou a tabelinha e ele mandou, segue o líder, São Paulo está na outra página da tabela. Foi a mensagenzinha. E continua. Eu vou mandar o print pro Kaique, para ele botar. Continua na parte de baixo, viu? O São Paulo continua na parte de baixo. Ele não tá, né, nos 10. Tá lá embaixo, lá embaixo. E o outro lá em cima. Mas e a principal mensagem de segue o líder? O que aconteceu? Tava na frente do Flamengo, né? Dos favoritos e tal. Isso acontece. Com o Palmeiras acontece. Mas tá lá em cima. Parte de cima, a parte de baixo tá o outro. Eu tô comparando um com o outro. Não tô comparando com o Palmeiras. São Paulo e Bragantino. Um tá lá embaixo, outro tá lá em cima. Eu não comparei. Olha a mensagenzinha, Piperno, que eu recebi. Segue o líder. São Paulo está na outra página. Perfeitamente. Só que ele não esperou o jogo acabar. Aí, Flávio Prado, quer se desculpar ao vivo? Desculpar o quê? Desculpar o quê? O quê? Não é líder, é terceiro colocado. E a minha comparação, você sabe com quem que é. Aí não aparece nessa página. Olha lá, vê lá. Tá entre os 10. Não tá. É outra página. É outro. Como diria Bruno Henrique, é outro patamar, é outra conversa. Um é lá embaixo, como é que os caras falam? Z4. Aí é G4, é diferente. Eu acho, Flávio, que tem uma parte da nossa equipe agora, que anda muito vingativa. O cara te põe lá. É isso que eu ia falar. Tem uma parte da nossa equipe que está muito vingativa. Isso aí, expor mensagem em público. O PH ontem, todo mal educado, no momento que o nosso. Maltratou mesmo, que o nosso Mirassol venceu o Internacional em Porto Alegre. Mas olha, você e o PH. Não, mas agora sério, porque esse Palmeiras, ele passa isso. Ele fez o gol, ele foi para dentro. Ele poderia dizer, empatei, fora de casa, contra um time que está disputando a liderança comigo, pronto, vou segurar. Não! O Palmeiras é tão confiante que ele viu que o Red Bull Bragantino sentiu e poderia ter feito 3, porque ainda teve uma chance clara depois. Poderia ter sido 3-1. Então, eu acho o seguinte, o Palmeiras, eu acho que o Abel, ele traz para o Palmeiras muito daquela cultura do
dono de padaria português, aquele cara que se faz na vida, né? Que vence na vida. Porque você não vê dono de padaria português aqui em São Paulo levantando às 9 da manhã para trabalhar. O cara tá ralando desde o começo da madrugada. Tá lá, trabalhando, tá lá. O produto dele pode, de vez em quando, pode não ser o mais brilhante, mas você chega na padaria às 6 da manhã, você encontra o pão quentinho lá. Então, o Palmeiras tem muito isso. O Palmeiras, em muitos momentos, não vai ser o time vistoso, não é essa a cultura desse trabalho do Abel, mas é um time vencedor, é o time formado para vencer jogos de futebol. Ele vai perder de vez em quando, porque às vezes, elas vai perder muitas vezes, porque ele vai, pelo caminho, encontrar times que são melhores. Mas o Palmeiras jamais vai perder por deixar de trabalhar. Ele pode errar, mas ele não vai deixar de tentar nunca. Então, o ano passado, e nós falamos muitas vezes sobre isso, era claramente um ano de transição. Era o momento do Abel, com muita dor no coração, dar adeus a uma parte do elenco com quem ele ganhou muito. Então, até do ponto de vista emocional, é difícil para o treinador, para qualquer profissional em qualquer área de atuação, se desfazer de um grupo que foi muito vezes com o qual ele venceu muito. Então era natural aquilo. E às vezes a gente critica. Eu critiquei muitas vezes. Eu não vou tirar o corpo fora, imagina. Falei um monte de vezes que, olha, tá demorando para mexer, olha, o fulano já não rende mais, olha, tem uma opção melhor, um garoto jovem subindo. E ele demorou. Do final de 23, do segundo semestre de 23 para frente até o ano passado, ele demorou muito para fazer mudanças que eram necessárias. Mas eu também entendo essa questão de alguém que era, de fato, muito apegado a esses jogadores que foram tão importantes. Aliás, era uma crítica que eu também fazia em muitos momentos ao Tite na seleção brasileira. E que o Tite não soube fazer, por exemplo, no Corinthians em 2016, que ele começou a montar muito, né, baseado naquele time de 2015 que foi tão importante e se deu mal. Então, mas veja, o Abel, agora em 25, ele está muito mais à vontade, porque a renovação já foi praticamente concluída, ou pelo menos a renovação daqueles que tinham que sair já foi, né, quase que totalmente resolvida. E ele é um técnico que recebeu quase $500 milhão em investimentos, coisa que não aconteceu com ninguém no futebol brasileiro. Só que ele não ficou só olhando e falou, puxa, tá chegando jogador de qualidade aqui, é só com esses caras que eu vou montar o meu time. Não. Mesmo assim, ele continua prestigiando, por exemplo, o que ele chama de os miúdos, os garotos da base. Então, por exemplo, nos últimos jogos, o Palmeiras tem Rafael Veiga, Felipe Anderson, Paulinho, ou Vitor Roque, ou Flaco, todo mundo no banco e tá jogando o Alan, que é o menino que outro dia estava na base. Ontem o Luiz e o Thales entraram no jogo e o Rafael Veiga não. Então, ele, nesse momento, ele está, assim, fazendo escolhas muito corretas. E ele está sabendo dar oportunidade de revezar todo mundo. Ninguém no Palmeiras está trabalhando demais, quarto domingo. Ele, inteligentemente, troca 3 hoje, 2 no final de semana, mais 2 depois. Com isso, ele está girando o elenco todo. E veja, o Palmeiras não é 100% somente em Libertadores, não. O Palmeiras foi o único que pegou na Copa do Brasil um confronto contra outro time de Série A e já venceu fora de casa. Agora, e se perder no final de semana? É óbvio que pode perder. O Palmeiras vai jogar contra outro timaço. Só que tem uma coisa, se perder no final de semana, a Leila ou nenhum dirigente do Palmeiras vai começar a vazar notícia para a imprensa para falar, puxa vida, esse trabalho não tá bom, eu esperava mais. Mas de jeito nenhum, vai seguir a vida. É essa segurança que ele também tem. Esse é o respaldo da direção que ele tem. Porque no Flamengo, se o Palmeiras ganhar por 1-0 num jogo bonito, equilibrado, o Flamengo chuta 3 bolas atrás, mas se perder por 1-0, coisa que pode acontecer no futebol, e principalmente quando você enfrenta uma força equivalente, Felipe Luiz vai chegar no Rio de Janeiro e já vai estar envolvido, vai estar assim, vai ter no seu entorno um monte de ruídos do tipo, será que esse cara é tão bom mesmo? Eu acho que ele é muito jovem, né? Acho que está faltando maturidade. Puxa, o Jesus está aí dando sopa. Então, o resultado
pode impactar de forma diferente os dois. Se o Palmeiras perder, segue a vida. Se o Flamengo perder, o ruído aumenta. E isso é algo que faz muita diferença no trabalho de um e de outro. Agora, o Pipero tocou num assunto, né, Flávio Prado, que é interessante a gente falar, que é o elenco do Palmeiras. Porque o Palmeiras ele faz rodízio e o time continua rendendo a mesma coisa. O Palmeiras ele faz substituições, como aconteceu ontem, e o time cresce. Cresce. Ou seja, eu vou até puxar um assunto que é o seguinte, que se fala muito, Palmeiras e Flamengo têm os elencos mais poderosos do Brasil. Mas me parece que o elenco do Palmeiras é mais equilibrado. Me parece que o Palmeiras, quando ele perde jogadores importantes, como já perdeu o Veiga várias vezes, como já perdeu o Rony algumas vezes, que já saiu, mas a gente teve momentos de ficarem fora por muito tempo. O Endrick foi embora. Me parece que o Palmeiras ele tem um elenco mais equilibrado. O Flamengo, por exemplo, jogou ontem sem Arrascaeta e Gerson. Olha a bosta que foi o jogo do Flamengo. Estava sem o Arrascaeta e o Gerson, mas estava com o Luiz Araújo, estava com Bruno Henrique, estava com Pedro, estava com Cebolinha, estava com De La Cruz. E o Flamengo, quando ele perde peças importantes, ele não mantém a força do futebol como o Palmeiras mantém. Isso é uma opinião minha e quero perguntar a sua, Flávio. Você acha que o elenco do Palmeiras ele é mais equilibrado que o do Flamengo? Porque são os dois elencos superpoderosos. E eu vejo o Palmeiras cair menos quando ele perde titulares. Só passando os números aqui antes, Flávio. Palmeiras, desde o Campeonato Paulista, hein? 15 jogos, 13 vitórias. Olha isso. Desde o Campeonato Paulista, contando Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil, o Palmeiras tem 15 jogos, 13 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 23 gols marcados, 8 sofridos. 88% de aproveitamento. Isso é muito bizarro. São números muito positivos. Além disso, o Palmeiras venceu 13 das últimas 14 partidas que disputou. Já são 6 vitórias seguidas com apenas 1 gol sofrido. Ou seja, Flávio, essa pergunta que eu te fiz, primeiro, são números impressionantes que mostram realmente que o Abel Ferreira sabe o que ele está fazendo. Ele usou o Paulista como uma pré-temporada, coisa que o Felipe Luiz não fez e agora está reclamando de cansaço no início da temporada, e agora o seu time está voando. Você acha, Flávio, que o elenco do Palmeiras é mais equilibrado que o do Flamengo? Que ele consegue fazer mais rodízios sem cair tanto as atuações do time? Eu acho sim, Pilhado. O Palmeiras ele não tem nenhum jogador espetacular, salvo o Estevão. O Estevão é um jogador extra-série, é um jogador que vai sair, mas aí há um equilíbrio. O Palmeiras investiu 500 milhões de reais, não é pouca coisa. Foi feita uma troca, né, uma mudança de elenco gradativa, que custou ao Palmeiras no ano passado praticamente não ganhou nada, né? Ganhou aquela babaiada, Campeonato Paulista, babaiada aí que não tem nada a ver, ainda mais com um time com o tamanho do Palmeiras hoje. E isso custou caro. Essa troca foi feita de maneira gradativa e hoje o Palmeiras tem um elenco realmente importante. Além do que, a base do Palmeiras é usada com muita tranquilidade. Demorou demais, né, para o Abel perceber que tinha que lançar os meninos da base. E ontem usou bastante isso. Uma outra coisa importante, você nota que o condicionamento físico do time do Palmeiras é diferente. O Palmeiras cresce no segundo tempo. Ontem, uma das coisas que aconteceu, além do gol de empate, quando o Bragantino toma o gol de empate, ele sente efetivamente, como já foi citado aqui, mas o condicionamento físico do Palmeiras é diferente. Enquanto o Bragantino começa a se arrastar em campo, o time do Palmeiras cresce. Vai para cima, faz o segundo, poderia ter feito o terceiro. Coisa que, por exemplo, com o Flamengo não acontece. O Flamengo ele joga bem um tempo, no segundo tempo ele cai. O que aconteceu não dá para saber. Na verdade, o Felipe Luiz, eu não acho que ele gastou tanto time assim no campeonato regional, não. O Flamengo usou vários jogos, quando jogou aí no Nordeste, jogou com o time reserva e tal. Mas eu não sei o que aconteceu. A verdade é que o condicionamento físico do Palmeiras é diferente. O time do Palmeiras está melhor. O Palmeiras pouco se lixou para o Campeonato Paulista, que foi um grande acerto. Mesmo assim, quase ganhou. E hoje há um equilíbrio do time. O próprio Estevão não está jogando o que jogou no ano passado, né? Caiu. Então o time realmente é nivelado com bons jogadores. Né, bons jogadores de nível muito alto para o futebol brasileiro.
E aí ele consegue trabalhar bem as peças e o time está sempre bem, está sempre inteiro, está sempre num nível legal. Fora o fator tranquilidade. O Palmeiras é um time blindado, isso é ótimo. Isso vem da direção. A direção está pouco se lixando para a torcida, para a imprensa, para a influência, para o raio que parta. O Flamengo, que é o grande concorrente, é muito suscetível a isso. O que diz a imprensa, o que diz o influencer, o que diz a torcida. Então o Flamengo é muito suscetível a isso. O Palmeiras não. Tanto faz. Se o Palmeiras... Imagine, vamos colocar uma coisa bizarra, que eu acho muito difícil de acontecer, final de semana. Os dois grandes times. Palmeiras e Flamengo. 5-0 para um ou para o outro. 5-0 para o Palmeiras. O Felipe Luiz nem volta para o Rio. Nem volta para o Rio. 5-0 para o Flamengo. O Abel vão mexer e tal, mas ele não vai cair. Não corre nem risco de cair. Essa é a diferença do time do outro. Claro, 5-0 é bizarrice. De um lado ou de outro é bizarrice. Mas a diferença, enquanto o Felipe Luiz nem volta para o Rio, se quiser vai ter que voltar a pé ou de busão, no caso do Palmeiras, o impacto vai existir, porque 5-0 é uma bizarrice, mas não a ponto de se cogitar sequer a saída do treinador. Então é muito diferente. O impacto, de um lado, de uma tranquilidade para trabalhar no Palmeiras é bem diferente. O Flamengo é um time em ebulição. Eu acho que o Jorge Jesus na praça também faz um barulho tremendo na cabeça de qualquer um. Existe aquele sonho da volta do Jorge Jesus de muita gente. E qualquer resultado, qualquer coisa, gera um questionamento no Felipe Luiz, às vezes desproporcional. Porque o Felipe Luiz tem uma história muito legal, ele tem ideias muito boas, mas ele é um jovem treinador. Ele não tem nem um ano de profissão, tem pouco mais de 6 meses. E ele comete erros normais de um cara que está começando. Então é diferente. Os mesmos erros que o Abel cometia aqui quando chegou também. Depois foi ganhando respaldo, foi ganhando tempo. E estava falando até agora, o Palmeiras perde uma Libertadores pela teimosia com o Hendrick. Então você vai também ganhando respaldo, ganhando mais casca. E o Felipe ainda está nessa fase de adaptação. Então acho que sim, faz diferença. E o Palmeiras, se ele começar a ganhar essa vantagem, tipo, abrir 7 pontos no Palmeiras, com relação ao Flamengo, eu acho muito difícil, quase impossível que alguém vá buscar o Palmeiras. Pode acontecer? Pode, mas não tem cara de time que vai oscilar se abrir tanta vantagem assim como está abrindo, viu, Pilhado? Esse Palmeiras é muito forte. É muito forte psicologicamente e é muito forte fisicamente. É um time que não cai o rendimento, é um time que joga várias competições e continua se entregando. Olha como que o Palmeiras ele faz gols no final dos jogos. Olha como ele impõe pressão no final dos jogos. Coisa que pouquíssimos clubes fazem. Por quê? Porque tem força física. E outra, Vamp, porque os reservas que entram não caem tanto o rendimento do time. E no Flamengo isso acontece. A gente sabe aí do poder aquisitivo que tem, né? Alguns clubes aí da América do Sul. Aqui no Brasil, então, nem se fala. O Palmeiras se organizou financeiramente, o Flamengo, né? O Atlético Mineiro virou SAF, o Cruzeiro virou SAF. Tem ali famílias que têm dinheiro, são bem de vidas, né? O Bahia, uma SAF interessante, Fortaleza virou SAF, se reorganizou, né? O time do Sul, Inter e Grêmio, teve uma dificuldade muito grande aí com tudo que houve aí no ano passado em relação ao Rio Grande do Sul. Mas são equipes equilibradas financeiramente. E aí você pega, depois do Paulo Nobre até aqui, eu acho que foi a época que o Palmeiras mais gastou em contratações, né, Pepe? Opa! O mandato do Galhardo, do Galhardo, do Paulo Nobre e da Leila. Agora ela abriu os cofres, né? Pô, você vê aí, nessa temporada, agora nessa janela, jogadores de 25 milhões, jogadores de 20 milhões, 15 milhões, 14 milhões. Euro, não é de reais, não, né? Por isso que eu estava vendo uma matéria nessa janela, ficou entre os 5 clubes do mundo que mais gastou. O City gastou, o Palmeiras gastou mais tarde do que o City gastou. O Manchester City lá, o Guardiola mandou comprar lá. Você vê que compra e nem utiliza. O zagueiro lá, o Vitor Reis. Não, o Vitor Reis e o outro novinho lá, que era do Uzbequistão, né? Ah, sim, foi. Ele tá usando só mesmo o atacante que perdeu o pênalti. Aí que o Haaland deu a bola lá, o egípcio lá, né? Mahmoud, né? Então, quer dizer assim, abriu os cofres para ir para dentro. Então, o que se espera é isso mesmo. Pô, trouxe o Paulinho do Internacional, Paulinho não, Maurício. O Maurício, né? Pô, essa contratação. O Paulinho também, do Atlético, o Maurício. Pra caramba. Quer dizer, fez investimentos aí importantes. O Felipe Anderson ainda está nesse bolo. Está nesse bolo, o Flaco Lopes está nesse bolo. E é para isso. Só que a diretoria
É o que o Flávio falou. Trouxe o Jair, trouxe o Fábio. É o que o Flávio falou. Se o Palmeiras perde um jogo, pode vir crítica pelo modo de jogar, tudo. Mas naquele negócio, manda o treinador embora e tal. Que nem a gente vê aí uns e outros quando o Flamengo tropeça. Na quinta-feira, pô, foi da hora. No domingo, agora, o Felipe Luiz já não pode falar que o time tá cansado, né? É isso aí, galera. Mano, jogamos muito nesse jogo. Trouxe o Paulinho do Internacional. Contra o time do Bragantino. E a gente tá na liderança e é isso aí. Obrigado por você ter curtido esse vídeo. Se gostou, curte. Se não gostou, dá dislike, mas informa o porquê. Se inscreve no canal e compartilha isso aqui com a galera. Valeu? Obrigado, falou família Alviverde. Quando sujo Alviverde imponente.